Fala pessoal, aqui é o Everson Alves e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ENA Esportes. Primeiro de tudo, eu queria dar um esclarecimento a todos vocês, aos meus 10 membros desse canal. Bom, eu vinha desde o início do canal fazendo vídeo todo dia. Só que de uma semana para cá eu acabei não fazendo. Por quê? Porque eu queria fazer algumas mudanças, como vinhetas, fazer uma coisa bem organizada, procurar um programa de edição de vídeo, porque esse canal eu estou fazendo sozinho. Então eu estou aqui para fazer esse esclarecimento, conseguir fazer vinhetas, como vocês viram aqui no vídeo agora. E agora a gente vai ter vídeo todo dia falando sobre futebol, automobilismo, Fórmula 1 principalmente, e outros esportes. Combinado? Então, vamos começar a falar dos jogos da Liga dos Campeões da Europa, começando com os jogos de terça-feira. Vamos começar com o Paris Saint-Germain 0, Bayern de Munique 1. No agregado foi 3-3, mas graças aos gols fora de casa, o time de Neymar e Mbappé passou para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. O resumo do jogo eu analisei da seguinte forma. O Paris Saint-Germain teve as melhores oportunidades, principalmente com o Neymar, que meteu 3 bolas na trave. Mas aí tem aquele bom e velho ditado: quem não faz, toma. E foi exatamente o que aconteceu quando o Bayern, no final do primeiro tempo, abriu o marcador com o Choupo-Moting, com um gol bem típico de centroavante mesmo. Mas mesmo assim, o Paris Saint-Germain teve várias oportunidades, mas não conseguiu convertê-las em gol. Como eu já falei, o Neymar meteu bola na trave, essa coisa toda. Aí no segundo tempo, como o Bayern de Munique precisava de mais um gol, o Paris Saint-Germain mostrou-se sólido na defesa, mesmo com a ausência do Marquinhos, e conseguiu tirar o ímpeto do Bayern. E a partir daí o Bayern foi para cima, teve alguns contra-ataques, deu espaço para o Paris Saint-Germain criar outras oportunidades, só que não as converteu em gol. E quando foi atacado, soube se defender super bem. Keylor Navas fazendo defesas e a zaga se comportando muito bem. Então, ficou nesse 1-0 e acabou se classificando para as semifinais para enfrentar o Manchester City. É um jogo espetacular que acho que todo amante do futebol não pode perder. Vamos agora para falar do outro jogo da terça-feira. A vitória do Porto em cima do Chelsea. Só que acabou virando uma vitória inútil. Ganhou apenas de 1-0. Como o Porto perdeu de 2-0 no primeiro jogo, o time inglês se classificou para enfrentar o Real Madrid na semifinal, que a gente vai falar do jogo de ontem entre Liverpool e Real Madrid mais à frente. Bom, em relação ao jogo Chelsea e Porto, o jogo foi equilibrado no primeiro tempo. Só que não teve chances claras de gols em nenhuma das duas equipes, né? Já no segundo tempo, o Porto foi para cima, foi valente, insistiu, persistiu, até que só foi premiado com um gol. E não foi um gol normal, foi um golaço do centroavante Taremi, de bicicleta. Será que tem Puskás? Vamos aguardar para ver se vai ter gols mais bonitos do que esse, do atacante iraniano do Futebol Clube do Porto. Essa vitória acabou premiando o Porto pela boa Champions League que fez. Como assim? Estava num grupo difícil, que era com o Manchester City, tirou a Juventus do Cristiano Ronaldo, num jogo emocionante, onde mostrou muita valentia, muita garra, muita força.
Só que no jogo contra o Chelsea, no primeiro jogo principalmente, o time inglês aproveitou muito bem as falhas defensivas do Porto e abriu uma boa vantagem. Então o Chelsea passou para a próxima fase e vai pegar o Real Madrid. O Chelsea vai entrar com o azarão, mas eu acho que o Real Madrid, para mim, está na final da Liga dos Campeões da Europa 2021. Seguindo o cronograma dos jogos de terça-feira, vamos para o Campeonato Paulista, que teve Ferroviária 2, Corinthians 1, jogo lá em Araraquara, lá na Arena da Fonte. Bom, no primeiro tempo, o Corinthians até que mostrou um bom futebol. Dominou as ações, teve várias oportunidades de gol, teve bola na trave e tudo mais. Só que aí a arbitragem acabou ofuscando tudo isso, o espetáculo. O gol do Corinthians, marcado pelo Camacho, para mim foi irregular. Por quê? O início da jogada, o jogador do Corinthians, que estava na lateral direita, que eu não me recordo o nome dele agora, ele pegou a bola fora de campo. E isso é um lance para o VAR analisar. Só que acabou fazendo vistas grossas e o lance seguiu e o gol foi validado. Mas antes, a Ferroviária ainda tinha aberto o placar com um gol que o juiz anulou de uma maneira esquisita. Por quê? Traçando a linha, tinha jogadores da Ferroviária em posição de impedimento. Só que eles não estavam participando da jogada. Por isso que acabou comprometendo o espetáculo. Já no segundo tempo, o que acontece? O Corinthians parece que deixou o futebol lá nos vestiários. A Ferroviária dominou totalmente as ações ofensivas. O time do Corinthians não conseguiu criar, o Luan sumiu do jogo, porque o gol do Corinthians foi passe dele. E aí a Ferroviária foi para cima e conseguiu empatar o jogo, né? Com uma boa jogada, né? Pelo lado direito. E o segundo gol, muita gente diz que foi falha do Cássio. Por quê? Era uma falta da intermediária, o Cássio só colocou um homem na barreira. E ele, o jogador Xandão, o zagueiro, ele bateu por fora da barreira. E o goleiro não fez nem ação de defesa. Aí cabe a quem tem um bom senso crítico de futebol ver se foi falha do Cássio ou não. Bom, como eu no tempo de juventude eu fui goleiro, falta, mesmo sendo distante, com apenas um homem da barreira, é falha do goleiro. É excesso de confiança. E deu no que deu. Então, para contextualizar tudo isso, o Corinthians vem jogando mal, perdeu a invencibilidade do Paulista e o Wagner Mancini vai ter muito trabalho para fazer esse Corinthians jogar, que realmente está dando desgosto a todos os torcedores corintianos ver um time grande como é o Corinthians jogar tão mal assim. E para fechar os jogos de terça-feira, vamos para a Libertadores, onde vamos falar agora do representante brasileiro na fase de pré-Libertadores, o Santos, que empatou com o São Lourenço em 2-2 em Brasília e no placar agregado, pelo fato de ter vencido por 3-1 na Argentina, acabou passando. O jogo se desenhou da seguinte forma: com o placar a favor, o Santos procurou fazer um jogo equilibrado, né? Marcando, às vezes saindo no contragolpe. E o São Lourenço, como não tinha nada a perder, estava tentando um milagre. Mas com o time argentino indo para cima, o Santos aproveitou bem os espaços e conseguiu marcar o seu gol com o Marcos Leonardo. Já no segundo tempo, o segundo tempo foi muito bom. Foi muito bom mesmo. O Santos, no começo, fez 2-0 para o Pará.
E ainda mais, o San Lorenzo perdeu um jogador expulso logo em seguida. E nesse contexto geral, o San Lorenzo foi pro tudo ou nada, mesmo com 10. Conseguiu fazer 2 gols com 2 jogadores que jogaram no futebol brasileiro. O Franco de Santo, que jogou no Atlético, e o Ángel Romero, que já jogou no Corinthians. Mas eu vou dar um destaque que às vezes pode servir de alerta para o Santos, principalmente nessa fase de grupos. O goleiro João Paulo trabalhou muito nessa partida, muito. E isso não é bom, porque o grupo do Santos na Libertadores não é fácil. É o Boca Juniors, quem sabe a grandeza que ele tem. O Barcelona de Guayaquil, que é um time muito chato no Equador. E o The Strongest da Bolívia, que é um time que joga na altitude. Então, o Santos precisa melhorar para não passar o sufoco que passou nesse jogo. Foi 2-2, 5-3 no agregado, foi tranquilo, foi legal, beleza. Só que para a fase de grupos, se jogar esse futebol que está jogando, corre um sério risco de ficar de fora na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Agora vamos para os jogos de quarta. Vamos para os jogos de quarta-feira na Liga dos Campeões da Europa. Vou começar com um jogo que eu assisti: Liverpool e Real Madrid. O time inglês jogou dentro de casa, mas é aquela coisa, né? A atmosfera da torcida faz uma diferença muito grande para o Liverpool. Agora, com o estádio vazio devido à pandemia, o time de Jürgen Klopp não mostrou aquela intensidade que tanto encantou o mundo na temporada 18-19. E acabou sendo eliminado pelo Real Madrid. O Real Madrid jogou praticamente recuado, mas jogando no contra-ataque, apostando na velocidade do Vinícius Júnior, da habilidade do Benzema, enfim. O jogo começou com um ritmo intenso do Liverpool, porque tinha que ir atrás de um resultado desfavorável de 2 gols, né? Porque perdeu o primeiro jogo 3-1. E o Courtois foi o destaque, num chute do Salah e um outro do Milner. E aí o Real Madrid só pensou em controlar a posse de bola. Aí chegou a botar a bola na trave com o chute do Benzema. Aí o Real Madrid ainda ficou lá cozinhando, tal, pá. Mas aí no segundo tempo, o Liverpool continuou indo para cima, como terminou no primeiro tempo. No primeiro tempo ainda teve 2 chances com o Salah e o Wijnaldum. Continuou indo para cima, tal, teve 2 finalizações do Firmino, uma delas o Courtois pegou. Aí o Klopp optou de partir mais para cima. O jogo chegou a jogar com 4 atacantes, começou a jogar com Mané, com Diogo Jota, com Firmino e com Salah, né? Mas mesmo assim, a melhor chance do segundo tempo foi a do Real Madrid, num lance, num contra-ataque, né? Porque como o time estava todo aberto, o Vinícius Júnior recebeu, ficou na frente do Alisson, defendeu, aí na volta o Benzema também tentou finalizar e o Alisson conseguiu abafar e fazer a defesa. Aí a partir daí, dos 30 até o final do jogo, a solidez defensiva, mesmo com todos os desfalques, com o Sérgio Ramos fora, Varane fora, aí jogando com Militão e Nacho, o Lucas Vázquez também ficou fora, jogou o Valverde jogando na lateral direita, e depois entrou o Odriozola. Mas mesmo assim o Liverpool não teve a força para pelo menos ter ganhado o jogo. E o Real Madrid, contando os 2 jogos, se classificou com justiça e vem muito forte para jogar contra o Chelsea. Na minha opinião, o Chelsea não tem a mínima chance no jogo contra o Real Madrid. E o Real Madrid, para mim, já está na final da Liga dos Campeões da Europa. E para encerrar a rodada de volta da Liga dos Campeões da Europa, vou falar agora do jogo entre Borussia Dortmund e Manchester City. E o Manchester City de Pep Guardiola chegou às semifinais. Ganhou novamente do time alemão por 2-1.
E o jogo lá na Alemanha, lá no Signal Iduna Park, começou assim. Nos primeiros 20 minutos o Borussia dominou, foi para cima, fez o seu gol aos 15 com o gol do Leningham, um garoto inglês que é o segundo jogador mais jovem a marcar gols em mata-mata de Champions. Só que a partir daí, com o City precisando fazer um gol para voltar à vantagem, porque com 1 a 0 o Borussia estava se classificando, foi para cima, teve lances com o De Bruyne, um chute no travessão, e uma bola que o Leningham, o autor do gol, tirou em cima da linha. Já no segundo tempo, o fato do City ter terminado melhor o primeiro tempo facilitou ainda mais as coisas. Já no começo do segundo tempo, teve um pênalti infantil e juvenil vindo de um jogador alemão que joga muito bem e é muito experiente. O Henry Kahn fez um pênalti absurdo, metendo a mão na bola dentro da área sozinho e atrás dele tinha só jogadores do Borussia. Mas como o City não tem nada a ver com isso, conseguiu o empate, né, com a cobrança do Riyad Mahrez. E depois o time se descontrolou, foi para cima para tentar fazer o segundo gol para uma possível prorrogação. Mas o City, conservador, atacando aos poucos, conseguiu a virada com o jovem Phil Foden, num chute de fora da área. No contexto geral, para mim também o City se classificou de forma justa e vai fazer o grande jogo dessas semifinais contra o Paris Saint-Germain de Neymar e Mbappé. Vamos ver se o Manchester City, num momento como esse, tem o poderio para ele se tornar grande, um dos grandes clubes da Europa. Agora, vamos falar sobre Campeonato Paulista e Recopa Sul-Americana a seguir. Vamos agora falar de Campeonato Paulista, onde ontem tivemos o jogo entre São Paulo e Guarani, no Morumbi. E o jogo foi bem agitado. 3 a 2 para o São Paulo, que jogou com o time reserva, já preservando o elenco que vinha jogando sábado, segunda, jogou ontem e vai jogar sexta-feira contra o Palmeiras. Jogou com o time todo reserva. Até o Volpe não jogou. Jogou o Lucas Perry. E o Lucas Perry sentiu muito a falta de ritmo. Para mim, ele falhou nos 2 gols do Guarani. O primeiro, ele, numa bola baixa, numa cobrança de escanteio, ele se atrapalhou no tempo de bola. E o Ayrton abriu o placar aos 10 minutos. O Guarani chegou nas bolas paradas, mas pressionando o São Paulo. Teve a estreia do Miranda, Martim Benício começando o jogo, enfim. E vários garotos da base jogando também pelo São Paulo. E aquela coisa do ambiente bom. O Crespo está mostrando para todo mundo um elenco muito bom, tá? Um astral bom. E a garotada foi para cima, conseguiu um empate no final do primeiro tempo com o gol do Wellington, lateral esquerdo, que substituiu o Reinaldo. E isso se refletiu no segundo tempo também, com o gol do Igor Gomes, numa bela jogada do Galeano, que a torcida do São Paulo pede muito. A partir daí, o Guarani foi para cima, mas ele também, novamente, nas bolas paradas, aproveitando muito a falta de ritmo de bola do Lucas Perry, que aí conseguiu um empate, né? Num cruzamento também que o goleiro não conseguiu afastar e o Bruno Sávio empatou. E foi um jogo lá e cá. Aí, faltando 10 minutos para o final do jogo, o Vitor Bueno fez o gol da vitória e garantiu mais 3 pontos para o São Paulo, que se distancia cada vez mais no seu grupo e praticamente está garantindo a sua vaga para as quartas de final do Campeonato Paulista. E para finalizar a rodada de futebol, esse resumo da rodada, que é o primeiro no meu canal, vamos falar sobre a final da Recopa Sul-Americana,
que aconteceu em Brasília entre Palmeiras e Defensa e Justiça da Argentina. Com muitas emoções, com polêmica, com briga, tudo que envolve uma final entre brasileiros e argentinos. E há quem diga que Recopa Sul-Americana não vale nada. Vale sim, principalmente quando o brasileiro se tromba com o argentino. Bom, resumo do jogo eu posso dizer da seguinte forma. O time argentino foi para cima, porque como perdeu o primeiro jogo na Argentina por 2-1, criou algumas oportunidades, mas o Palmeiras, nos seus 22 minutos, num pênalti sofrido pelo Rony, o Rafael Veiga abriu o placar. Mas o time argentino, mesmo em questão de nomes não sendo um bom time, mas é um time bem treinado pelo BKSS, foi o que eu falei no vídeo anterior, falando do jogo de ida, que vocês podem ver lá, mostra que ele é um excelente técnico, mesmo sendo uma figura. Aí, 8 minutos depois do gol do Palmeiras, o Brian Romero, sempre ele, empatou o jogo. E mesmo assim, o time argentino foi para cima, tentou o segundo gol. O Palmeiras também teve essas oportunidades com Wesley e outras situações. Já no segundo tempo, o Palmeiras teve algumas chances de gol, né, de ambas as partes. O jogo foi equilibrado no começo. Só que aí o Palmeiras começou a se complicar aos 25 minutos do segundo tempo, mais ou menos. Num lance que era falta pro Palmeiras, o Matias Vinha dá um pontapé nas costas do jogador argentino. E isso acabou causando a expulsão dele. Enfim, aí o time começou a se atrapalhar. Bico pro alto, tirando os atacantes e botando volantes, e assim foi. Para tentar garantir o resultado. Só que no lance que o Alan Imperiur, ao invés de dar o bico para a lateral, tentou sair jogando. E aí acabou adiantando a bola. E aí o Benítez deu um belo chute de fora da área e fez um belo gol. Já nos acréscimos. E isso causou a situação que o Palmeiras não queria. Porque tá vindo nessa intensidade. Teve um jogo contra o Flamengo intenso. E o jogo foi para a prorrogação. E na prorrogação, aos 4 minutos, teve a chance mais clara de ser campeão. Num pênalti que o Gomes bateu e o goleiro defendeu. E nessa situação, teve a expulsão do Brian Romero e aí ficou 10-10. E aí o Palmeiras pressionou para tentar fazer o seu gol e não conseguiu. Já nos pênaltis, o Defensa e Justiça foi bem nas suas cobranças. E o Luiz Adriano e o Everton, que foi o último que bateu, acabaram desperdiçando. E o Defensa e Justiça consegue o seu segundo título de nível internacional para o time argentino que vai cair no grupo do Palmeiras na Libertadores da América, que vai começar a fase de grupos já na semana que vem. É isso, pessoal. Esse é o resumo da rodada. Quem estiver assistindo, dê o seu joinha, siga o canal. Um grande abraço. ENA Esportes. Tudo sobre futebol e outros esportes. Até a próxima.